Você acredita que conhece os limites do que alguém faria para escapar de um destino imposto? Talvez pense que na antiguidade as pessoas aceitavam seus papéis sem questionar, que as mulheres nasciam para casar e obedecer, enquanto os homens herdavam o poder e as escolhas. E se eu te dissesse que por trás dos vitrais dourados das basílicas e das orações murmuradas nos mosteiros, havia histórias tão absurdas que pareceriam mentiras se não tivessem sido escritas em pergaminhos gastos? E se eu te contasse que uma mulher foi capaz de abandonar seu nome, seu corpo e sua identidade por quase 40 anos, tudo para fugir de um casamento que ameaçava devorar sua alma? O nome dela era Eufrosina, mas por muito tempo ninguém sabia disso. Quando se apresentava dizia-se eunuco, dizia-se homem, e assim se escondeu em plena luz do dia, entre monges que jamais suspeitaram que dormiam lado a lado com alguém que carregava outro segredo além da fé. Você imagina que um convento, um mosteiro, seria refúgio apenas para quem tinha vocação divina? Acredita que a religião era apenas um porto de santidade? Então feche os olhos e tente imaginar o que passava pela mente de uma jovem criada entre promessas de obediência, juramentos de submissão, contratos de casamento que não escolheu. Imagine a pressão que apertava seu peito como uma prensa. Imagine o pavor de acordar todas as manhãs sabendo que seu corpo seria negociado como moeda de poder. Foi nesse ponto que Eufrosina fez o impensável. No ano em que seu pai decidiu casá-la com um homem rico, ela desapareceu. Não deixou carta. Não avisou nenhuma criada. Sumiu como um sopro de vento antes do amanhecer. E quando voltou a aparecer, seu rosto estava coberto por um capuz, e sua voz, treinada na solidão dos mosteiros, soava baixa e contida. Seu novo nome era Esmarago. Seu novo gênero, masculino. Sua nova vida, um teatro que duraria 38 anos. Parece exagero? Pois saiba que não foi a única. Em uma época em que mulheres eram consideradas propriedade, muitas encontraram no hábito religioso o único abrigo possível. Mas nenhuma história sobreviveu com tantos detalhes, e com tanto assombro, quanto a dela. Imagine o rosto do abade quando recebeu aquele jovem com feições delicadas, dizendo ter sido castrado na infância e desejando servir a Deus em recolhimento. Talvez tenha hesitado por um instante. Talvez tenha sentido o instinto de que havia algo fora do lugar. Mas a piedade era uma virtude celebrada. E a compaixão por um eunuco era vista como ato de caridade. Assim a porta do mosteiro se abriu. E Eufrosina, ou Esmarago, como passou a ser chamado, desapareceu da memória do mundo. Você pensa que a fuga foi só covardia? Ou ousadia? Será que teria coragem de trocar tudo que conhece, seu nome, sua voz, seu corpo, por um esconderijo tão solitário que qualquer outro destino pareceria mais fácil? Durante quase 4 décadas, Eufrosina viveu entre homens que nunca suspeitaram. Rezava com eles. Comia com eles. Dormia na mesma ala, respirando o mesmo ar pesado de incenso e penitência. Nunca pôde relaxar. Nunca pôde se despir por completo. Cada gesto era calculado. Cada palavra medida. Uma vida inteira contida na beira do abismo. Talvez você pense que era só questão de tempo até descobrirem tudo. Mas Eufrosina dominava uma arte que muitos subestimam, o silêncio. E foi esse silêncio que a transformou num exemplo de virtude, um eunuco tão puro e dedicado que o abade o confiava para orientar outros monges. Você consegue imaginar a ironia? Enquanto lá fora seu pai pagava vigílias e oferendas por sua alma, convencido de que a filha havia morrido, ela seguia viva e oculta, ajoelhada diante do mesmo crucifixo que ele tanto venerava. A história chegou até nós não como lenda inventada, mas como registro. Foi escrita por monges que testemunharam o fim do disfarce. Quando Eufrosina adoeceu, seu corpo não pôde mais esconder a verdade. E foi apenas no leito de morte que ela confessou quem era. Dizem que o abade caiu de joelhos ao lado do catre, incapaz de pronunciar uma só palavra. O monastério inteiro mergulhou em um silêncio tão profundo que parecia engolir os séculos. Mas antes desse desfecho ninguém, absolutamente ninguém, ousou questionar a figura serena que rezava nas madrugadas. Porque a aparência da santidade sempre foi uma blindagem mais forte que qualquer armadura. E se você pensa que essa é apenas mais uma curiosidade antiga, talvez devesse olhar à sua volta. Porque a história de Eufrosina é, no fundo, sobre a fome de liberdade que habita cada ser humano. Sobre a coragem, ou desespero, que leva alguém a renunciar tudo que lhe foi ensinado. Sobre o preço que se paga para existir fora das expectativas. Você acha que as mulheres da antiguidade eram todas submissas? Que ninguém ousava quebrar as correntes invisíveis? Então conheça Eufrosina, a mulher que se tornou eunuco, que se tornou lenda, que viveu quase 40 anos sob um nome que não era seu. Tudo para escapar de uma vida que lhe parecia pior que a morte.
Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Para compreender por que Eufrosina precisou se apagar do mundo, é preciso voltar aos becos poeirentos de Alexandria do século V. A cidade era um labirinto de contradições. Portas adornadas com mosaicos e salões perfumados coexistiam com ruas fétidas e barracas onde escravos eram vendidos como cabritos. Os templos pagãos haviam sido queimados ou saqueados sob ordens imperiais. No lugar deles erguiam-se basílicas, onde monges recitavam salmos e padres pregavam sobre renúncia, pureza e obediência absoluta. Alexandria não era apenas um centro de fé, era um teatro de poder. Comerciantes de grãos, generais romanos e bispos cristãos disputavam influência sobre cada tijolo daquela metrópole, e no centro desse jogo as mulheres eram peças que se movimentavam conforme os interesses dos homens. Para a maioria das jovens, o destino estava traçado desde o nascimento, o casamento. Não importava se era desejado, honesto ou cruel. Era a moeda de troca mais valiosa entre famílias. O pai de Eufrosina era um homem respeitado, abastado bastante para ter criados, mas não poderoso o bastante para ignorar a necessidade de alianças. Desde que sua esposa morrera, devotava-se a projetar um futuro seguro para a filha única. Aos olhos de todos, era um gesto de amor, mas amor, naqueles dias, confundia-se com posse. Quando o pai anunciou que Eufrosina seria prometida a um rico comerciante, ninguém viu nisso violência, apenas tradição. Mas havia algo que os cronistas só descobriram muito depois. A mãe de Eufrosina, antes de morrer, sussurrou no ouvido da filha histórias de santas que haviam abandonado tudo, família, riqueza, a própria identidade, para se consagrarem a Deus. A semente foi plantada ali, nos contos noturnos de uma mulher cansada de cumprir papéis impostos. No início do século V, Alexandria fervilhava de devoção radical. Monges e eremitas surgiam em cada esquina, proclamando que o corpo era prisão, que o mundo era tentação e que só o isolamento absoluto levava à salvação. Essa mentalidade alimentava os mosteiros que brotavam nos arredores da cidade. Para muitos, viver enclausurado era a maior forma de pureza. Mas para outros era também uma fuga. Eufrosina sabia disso. Cresceu ouvindo sobre monges que se retiravam para cavernas, vivendo de migalhas e orações, homens que recusavam qualquer contato com o mundo, e descobriu que entre eles, os eunucos gozavam de respeito especial. Eram vistos como exemplos supremos de renúncia, pois haviam perdido aquilo que se associava à virilidade e ao pecado. Foi essa brecha cultural que ela enxergou como a única rota de liberdade. Se apresenta-se como mulher, seria devolvida ao pai e ao contrato de casamento. Mas se surgisse como eunuco, ninguém ousaria interrogá-la a fundo. Afinal, questionar um homem que dizia ter sido castrado era quase uma ofensa. Havia outra motivação que raramente se comenta. Naquele tempo, os mosteiros masculinos tinham um prestígio maior. Eram centros de estudo, possuíam terras, recebiam doações constantes. Os conventos femininos, por outro lado, viviam em condições muito mais precárias. Eufrosina não queria apenas fugir, queria viver num lugar onde pudesse alimentar a mente. Queria acesso aos pergaminhos, aos debates teológicos, aos salmos copiados em latim e grego, algo que seria impossível se assumisse um hábito feminino. Alguns historiadores afirmam que ela se preparou durante meses antes de desaparecer. Estudou como andavam os eunucos, como falavam, como se comportavam. Treinou a voz até torná-la neutra. Cortou os cabelos curtos, como era esperado daqueles que haviam renunciado à masculinidade. Quando finalmente deixou a casa do pai, não olhou para trás. Talvez tenha chorado naquela madrugada. Talvez não. A lenda diz que ao chegar ao portão do mosteiro, Eufrosina apresentou uma pequena bolsa de moedas, o único dote que carregava, e uma história cuidadosamente ensaiada, que fora capturada em sua infância por piratas, vendida como escrava e castrada por crueldade, que após anos de servidão, conseguirá a liberdade e queria entregar o resto de sua vida a Deus. Era uma história tão trágica que ninguém ousou duvidar. O abade, um homem austero, fitou-a em silêncio. Talvez tenha sentido um calafrio de intuição, mas no final ordenou que abrissem os portões. Assim, Eufrosina tornou-se esmarago, e o resto do mundo perdeu seu rastro. O que poucos percebem é que essa história não nasceu apenas de coragem individual. Foi também fruto de um sistema que preferia uma mentira confortável a uma verdade inconveniente. Era mais fácil acreditar que aquele jovem frágil e calado era um eunuco do que admitir que uma mulher pudesse ter inteligência e vontade próprias. Por isso, quando as crônicas falam da origem de Eufrosina, é importante lembrar, não foi só o medo de um casamento que a empurrou.
foi também a certeza de que naquele mundo ser mulher era uma sentença, e que para salvar seu espírito, era preciso primeiro assassinar sua identidade. A vida no mosteiro era tudo, menos tranquila. Para quem olhava de fora, aqueles monges pareciam almas já meio descoladas do corpo, consumidas por orações e jejuns. Mas para Eufrosina, agora Esmarago, cada dia era um exercício meticuloso de disfarce. O mais ínfimo descuido podia significar o fim. Não bastava cortar os cabelos e vestir uma túnica masculina. Era preciso ser irrepreensível em tudo, na postura, na voz, nas reações. O primeiro desafio era a rotina. Os monges acordavam ainda antes da aurora, quando a bruma rastejava pelo chão de pedra fria. O sino do matutino soava como um lamento e todos, meio sonâmbulos, iam tomar seu lugar no coro. Ali, lado a lado, murmuravam salmos em grego. Eufrosina baixava os olhos e acompanhava o ritmo com disciplina que parecia natural. Mas dentro dela, o coração batia tão alto que chegava a doer. Bastava um olhar curioso para perceber o tremor que lhe corria pelas mãos. Depois vinham as tarefas. Alguns eram destinados à horticultura, cuidar da pequena horta de cebolas, repolhos e ervas medicinais. Outros à cozinha, onde enormes tachos ferviam mingau de cevada e legumes, com sorte um pedaço de peixe seco nos dias santos. Mas Eufrosina foi designada a cópia de manuscritos. O abade, impressionado pela suposta cultura do jovem eunuco, confiou-lhe a tarefa de transcrever homilias e tratados. Foi ali que ela encontrou o único espaço de alívio. A caligrafia, os pergaminhos, o silêncio pesado das paredes. Tudo aquilo era um refúgio onde podia existir sem fingir tanto. A comida era modesta. De manhã, uma tigela de papas mornas. Ao meio-dia, pão duro embebido em azeite. À noite, mais mingau e um punhado de legumes. A água vinha de um poço no pátio interno, sempre turva e fria. Nas festividades, serviam um vinho aguado, que só aumentava a vigilância que ela precisava manter sobre o próprio comportamento. Uma gargalhada mais alta, um brinde exagerado e tudo podia ruir. O dormitório era outro campo minado. Era um grande salão com catres encostados uns aos outros. Homens ressonando, tossindo, virando-se durante a noite. Não havia divisórias. Para Eufrosina, cada madrugada era um tormento. Mantinha as faixas apertadas ao redor do peito, dormia de lado, coberta até o pescoço, mesmo nos meses sufocantes do verão. Jamais se despiu na frente de ninguém. Se algum irmão questionava, dizia que tinha cicatrizes da castração e não queria expô-las. E ninguém ousava insistir. O pudor em torno dos eunucos era tão forte que se tornou seu maior escudo. A higiene era um ritual desconfortável. Os banhos aconteciam apenas uma vez por mês, e sempre em bacias partilhadas, cheias de água fria e cinza de madeira. Ela aguardava até todos se retirarem, depois se lavava rápido em silêncio. Na ausência de sabão, usavam areia fina para esfregar a pele. O cheiro ácido dos corpos impregnava tudo. Mas ninguém reclamava, reclamar era sinal de vaidade. Durante as orações, Eufrosina se tornava quase invisível. Mantinha o olhar baixo, a respiração lenta. Mas quando chegava a hora das confissões coletivas, tinha de inventar pecados plausíveis. Dizia que sofria tentações de orgulho, que às vezes desejava os luxos do mundo que deixará. Nunca mencionava qualquer desejo carnal. Essa omissão estranhamente era mais crível. Afinal, todos acreditavam que o corpo de um eunuco era incapaz de desejos. Os anos passaram. Os noviços chegavam, outros partiam, alguns morriam de febre ou exaustão. Mas ela permanecia. Tornou-se uma presença constante, quase uma figura mítica entre os mais jovens. Alguns o tinham como exemplo de humildade. Outros o viam como um espírito resignado. E cada elogio era uma faca que ela precisava engolir em silêncio. As vestes eram simples, túnicas de lã no inverno, linho grosseiro no verão. Um cinto de couro para prender o hábito à cintura. Sandálias de sola grossa. A única diferença era que os eunucos usavam um capuz que cobria parte do pescoço, símbolo de sua condição. Esse capuz também era uma bênção inesperada. Protegia parte do rosto, tornava mais difícil perceber seus traços femininos. As noites eram o pior momento. Enquanto os outros dormiam, ela revirava os pensamentos. O pai, a casa que abandonara, a mãe que morrera cedo demais, o casamento que nunca aceitou. Perguntava-se se tinha feito bem em roubar uma vida inteira apenas para salvar a própria liberdade. E se acordava tomada pelo remorso, bastava ouvir os primeiros passos no claustro para vestir de novo a máscara. A cada ano, a solidão se tornava mais espessa, porque não havia ninguém com quem compartilhar o segredo, nenhum confessor, nenhum amigo. O preço de viver fora das correntes era viver também fora de qualquer abraço.
Mesmo assim, ela jamais cedeu ao impulso de confessar. O medo de ser expulsa, ou pior, entregue às autoridades, era maior que qualquer arrependimento. Eufrosina sabia que a única chance de manter sua liberdade era morrer sob o nome de Esmarago. A rotina, rígida e imutável, tornou-se seu cárcere e seu abrigo. Durante 38 anos, ela nunca quebrou esse pacto. Nunca deixou que a verdade escapasse por um olhar ou por um descuido. E assim, entre as paredes gastas do mosteiro, uma mulher viveu a mais longa mentira que Alexandria já presenciou. Para muitos, o mosteiro era uma muralha inquebrantável de virtude. Aos olhos do povo de Alexandria, aqueles homens de hábitos ásperos e cabeças raspadas viviam tão distantes do mundo que pareciam criaturas de outro tempo. Mas por trás das paredes de pedra e dos salmos sussurrados, havia uma dinâmica social mais complexa do que qualquer um poderia supor. E no centro dela, sem que ninguém desconfiasse, existia Eufrosina, ou Esmarago como todos a conheciam, desempenhando seu papel com uma perfeição tão desconcertante que chegava a intimidar. No início ele, ou melhor, ela, era apenas mais um noviço. Os outros monges, ocupados demais com seus próprios fardos, pouco se importavam com o jovem eunuco silencioso que dormia no catre do canto. Mas com o passar dos anos, a imagem de Esmarago foi se transformando. Para os mais novos, tornou-se quase um modelo de renúncia. Para os mais velhos, uma figura confiável que jamais criava conflitos. Ninguém lembrava ao certo quando o irmão Esmarago deixará de ser apenas um rosto entre tantos e passará a ser alguém que todos escutavam. O respeito que despertava tinha muitas razões. Primeiro, porque dizia pouco. No mosteiro, quem falava demais era sempre visto com desconfiança. A humildade era o pilar da santidade, e Esmarago jamais se gabava de nada. Depois, porque parecia não ter ambições, não disputava cargos, não buscava influência, não desejava bens. Quando perguntavam por sua história, contava apenas o necessário. Dizia que a castração fora um infortúnio que preferia esquecer, e assim o silêncio virava um escudo. Havia, no entanto, algo que poucos admitiam em voz alta, uma ponta de curiosidade inquieta. Alguns monges mais jovens confessavam entre si que havia algo de estranho naquele irmão, um traço delicado no semblante, um cuidado excessivo com o pudor, mas logo se apressavam a enterrar essas impressões sob uma camada grossa de respeito. Era mais fácil considerar Esmarago uma alma marcada pelo sofrimento do que aceitar qualquer hipótese desconfortável. Os visitantes que vinham de Alexandria sempre comentavam sobre o clima austero daquele mosteiro. Mas havia quem notasse que ao lado do abade, muitas decisões eram tomadas em voz baixa, após consultar o eunuco calado que copiava manuscritos com devoção. Quando chegavam doações, era Esmarago quem fazia o inventário. Quando surgiam disputas sobre terrenos ou dívidas, era ele quem redigia as cartas. Sem ostentar cargos oficiais, tornou-se uma espécie de conselheiro silencioso, um intermediário entre o abade e os irmãos mais jovens. E assim, pouco a pouco, sua figura ganhou uma aura quase sagrada. Muitos acreditavam que tamanha renúncia só podia ser um sinal de predileção divina. Dizem que alguns chegavam a pedir bênçãos a ele, como se sua condição, aquela castração suposta, aquela serenidade quase sobrenatural, o tornasse mais próximo de Deus. Mas nem todos o admiravam. Havia monges que sentiam uma irritação difícil de explicar. Para esses, Esmarago parecia um espelho incômodo. Porque enquanto eles lutavam contra desejos que insistiam em brotar até no claustro, ele aparentava viver sem qualquer conflito. Alguns cochichavam que tamanha pureza só podia ser fingimento. Outros diziam que o sofrimento apaga a chama do pecado. E assim, entre a devoção e a desconfiança, Eufrosina encontrou o espaço perfeito para existir sem ser questionada demais. Curiosamente, era comum que monges enviados a outras comunidades levassem cartas pedindo orações e mencionassem Esmarago com respeito. Havia quem chegasse ao mosteiro apenas para conhecê-lo. Era um símbolo de que a renúncia total era possível. Mas ninguém se perguntava o preço real que se pagava por essa renúncia. A relação com o abade também tinha nuances delicadas. Ele via em Esmarago uma figura de disciplina rara. Quando precisava repreender os monges mais rebeldes, às vezes chamava o eunuco e pedia conselhos. O silêncio do suposto eunuco era interpretado como sabedoria. Só Eufrosina sabia que era medo. Cada pergunta respondida era uma armadilha potencial. Cada conversa longa, um risco de deixar escapar algum detalhe que denunciasse sua verdade. O povo de Alexandria também conhecia seu nome. Quando monges iam à cidade vender excedentes da horta, ou buscar pergaminhos, era comum que mencionassem Esmarago. Alguns doadores, impressionados pelas histórias de humildade, mandavam donativos específicos, tecidos melhores, pequenas quantias de dinheiro.
Tudo isso reforçava a imagem de santidade. Ninguém imaginava que aquela figura calma carregava uma história de fuga. Para todos era apenas o eunuco que se tornará exemplo de fé. Se algum comerciante ou escriba se perguntava sobre sua origem, bastava ouvir a narrativa de que fora vendido como escravo e castrado. Era um enredo tão trágico que qualquer dúvida parecia crueldade. O mais curioso era o efeito que sua presença causava nos noviços. Muitos chegavam ao mosteiro carregando sonhos de poder espiritual, e se viam desarmados diante do silêncio de Esmarago. Diziam que estar perto dele era como mergulhar numa quietude que desmontava a vaidade. E assim, sem nunca buscar influência declarada, ele tornou-se um pilar invisível da comunidade. Ainda assim, por trás de cada olhar respeitoso, havia um subtexto que ninguém ousava nomear. Uma estranheza contida, um receio de descobrir algo que fosse pior que qualquer escândalo. Porque no fundo, todos preferiam acreditar que a santidade era simples, que bastava renunciar à carne e vestir o hábito, que pureza era uma questão de escolha, não de mentira. Mas naquele mosteiro, a verdade dormia lado a lado com a devoção, e ninguém sabia onde terminava uma e começava a outra. Para viver 38 anos como eunuco, Eufrosina precisou cultivar segredos como quem cultiva um jardim venenoso, com paciência, cuidado e medo constante de que uma folha escapasse à poda. Cada madrugada, cada oração, cada refeição compartilhada era uma aposta silenciosa de que ninguém perceberia a verdade. O risco não era apenas o escândalo, era a destruição completa da única identidade que ela mesma escolhera. O primeiro perigo estava nas regras que regiam a vida monástica. Os mosteiros seguiam normas rígidas, onde qualquer violação podia resultar em punição pública. Se algum irmão fosse apanhado em atos de orgulho, desobediência ou fornicação, era arrastado ao centro do claustro, diante de todos, para confessar seus pecados. Depois vinha a penitência, jejuns prolongados, açoites, isolamento na cela mais fria. Mas se descobrissem que Eufrosina não era homem, nada disso bastaria. A farsa seria considerada fraude espiritual, um crime que beirava a heresia. As punições previstas iam muito além do castigo físico. O abade teria a obrigação de denunciá-la ao bispo local. E o bispo, por sua vez, encaminharia o caso ao tribunal eclesiástico. Não seria difícil imaginar a humilhação, arrancada do hábito, exibida como um monstro diante da comunidade, condenada a pagar pela mentira. Alguns registros narram que mulheres apanhadas disfarçadas em espaços masculinos eram sentenciadas à excomunhão. Outras, sobretudo as que haviam recebido votos, podiam ser presas ou entregues à autoridade civil. Afinal, não era apenas um crime de identidade. Era também um ultraje contra a ordem que sustentava a igreja. Outro risco constante vinha das confissões coletivas. De tempos em tempos, os monges eram reunidos no refeitório ou na capela e convidados a revelar tentações, dúvidas e deslizes. Ali, ninguém podia omitir pecados. Ao menos em teoria. Eufrosina precisava inventar faltas plausíveis, pequenas vaidades, pensamentos de rancor, e jamais mencionar nada que levantasse suspeitas. Era um teatro delicado. Se confessasse pouco, soaria orgulhosa. Se confessasse demais, poderia parecer que escondia algo mais grave. Os segredos que guardava não se limitavam ao corpo. Havia detalhes de seu passado que jamais podia mencionar. O nome de seu pai, por exemplo, era conhecido entre alguns comerciantes. Se alguém descobrisse essa ligação, todo o castelo de silêncio ruiria. Por isso, quando o abade lhe perguntava sobre a infância, ela respondia com frases curtas. Dizia que não lembrava bem dos primeiros anos como escravo. Esse relato, por mais vago que fosse, causava pena suficiente para que ninguém insistisse em perguntas. O maior risco, porém, não vinha dos monges, mas dela mesma. Porque a mente cansada pelo medo constante tende a trair seu dono. Bastava uma noite de febre, uma madrugada de delírio, para sussurrar uma confissão em voz alta. Bastava um descuido. Havia também os perigos práticos. Durante os banhos mensais, mesmo se lavando depois dos outros, precisava garantir que ninguém surgisse de surpresa. Por isso, criará o hábito de empurrar um pequeno banco contra a porta. Se alguém tentasse entrar, teria tempo de cobrir-se. Era um gesto simples, mas carregava a tensão de saber que a qualquer momento poderia falhar. Outro segredo era o modo como enfaixava o peito. As faixas de linho, apertadas até doer, escondiam suas formas femininas. Mas deixavam marcas arroxeadas que, se algum dia alguém a visse sem o hábito, seriam prova incontestável de que não era quem dizia ser. Ao final de cada dia, quando se deitava, precisava soltar as amarras por instantes para respirar melhor, sempre vigiando a porta. Se tivesse sido descoberta, não haveria defesa.
A alegação de que vivia como homem para fugir de um destino forçado seria considerada afronta, porque a mulher que ousava escolher era vista como ameaça à ordem divina. Os riscos não se limitavam à descoberta. Havia também o fardo de guardar o segredo. Durante quase 4 décadas, Eufrosina jamais teve com quem partilhar a angústia. Nenhum confessor, nenhum amigo íntimo. Ninguém que pudesse segurá-la se a mentira escorresse pelos lábios. Era uma solidão mais cruel que qualquer cárcere físico. Alguns cronistas dizem que certa vez, um jovem monge adoeceu e em delírio, suplicou que Esmarago lhe desse a extrema-unção. Enquanto recitava orações, ela sentiu uma compaixão tão profunda que quase confessou tudo, mas conteve-se, porque sabia que a piedade era um luxo que não podia se permitir. Havia também códigos de conduta silenciosos. Quando viajantes visitavam o mosteiro, os monges se revezavam para recebê-los, mas Eufrosina evitava sempre que podia. O risco de cruzar com alguém que pudesse reconhecê-la era grande demais. Quando não havia como recusar, mantinha o capuz baixo, o rosto na sombra. Por tudo isso, cada manhã que amanhecia sem desmascaramento era uma vitória. Cada ano que passava sem perguntas incômodas era um milagre. Porque ninguém que vivesse tão perto de tantos olhos podia ter certeza de que o véu da mentira duraria para sempre. No mosteiro, diziam que Esmarago era o exemplo vivo de renúncia. Mas só ela sabia o quanto aquela renúncia custava. Não apenas a negação da carne, mas a negação de si mesma. Se os dias de Eufrosina foram marcados pelo silêncio calculado, houve noites em que o véu da coragem pareceu rasgar. Foram momentos tão escuros que nem mesmo a fé que ela fingia professar podia iluminá-los. No mosteiro, esses episódios se tornaram lendas murmuradas em vozes baixas, como se falar deles fosse invocar algo perigoso. O primeiro desses momentos sombrios começou com uma febre. O verão queimava as pedras do claustro, e a água do poço, turva e parada, tornará-se criadouro de pestilência. Um a um, os monges adoeceram. Alguns não resistiram mais que 3 dias. Eufrosina também sentiu a febre subir como um incêndio que consumia seu juízo. Nessa noite delirou. Murmurou nomes que não deveria, o nome de seu pai, o nome que abandonara. Um jovem noviço que velava ao lado de seu catre ouviu, mas não entendeu. Ou entendeu e decidiu fingir que nada escutara. Quando a febre cedeu, ela despertou com a consciência de que sua vida estivera a um sopro de ruir. Passou o resto daquele mês em vigilância febril, temendo que o noviço contasse ao abade. Mas ele nunca disse nada, talvez por compaixão, talvez por medo de destruir a imagem de pureza que todos veneravam. O segundo episódio aconteceu anos depois, quando um viajante chegou ao mosteiro pedindo abrigo. Era um mercador de Alexandria que carregava pergaminhos raros para vender. Enquanto falava com o abade, seus olhos passearam pelo refeitório até pousarem em Esmarago. E ali ficaram longos segundos. Foi um olhar que perfurou a túnica e a pele. O homem não disse uma palavra, mas a reconheceu. Nessa noite, Eufrosina não dormiu. O suor frio escorria por sua nuca enquanto tentava imaginar se ele contaria ao abade. Ou pior, se ele espalharia seu segredo pelas ruas da cidade. Durante dias viveu como uma prisioneira à espera da sentença. Mas o mercador partiu sem denunciar. Talvez tenha sentido piedade. Ou talvez tivesse seus próprios pecados a esconder. O momento mais cruel, porém, não veio de fora. Veio de dentro. Depois de tantos anos fingindo, havia noites em que ela se esquecia de quem era. A máscara se colava tanto ao rosto que parecia ser sua pele verdadeira. Certa madrugada, acordou sem saber se ainda tinha forças para manter a farsa. Pensou em confessar, mas cada vez que essa ideia surgia, era esmagada pelo terror da humilhação. Foi também nesse período que surgiu o boato mais perigoso. Um dos monges, tomado por inveja ou curiosidade, espalhou que Esmarago jamais se despia na frente dos outros porque carregava marcas de bruxaria. A palavra bruxaria tinha peso mortal. Mesmo uma suspeita podia ser usada como pretexto para interrogatórios, exorcismos e punições públicas. Quando ouviu o rumor, Eufrosina sentiu as pernas fraquejarem. Sabia que se alguém propusesse um exame, seu segredo se revelaria. Ela então procurou o abade e com voz calma que traía a tormenta interior, confessou que guardava marcas sim, mas que eram cicatrizes da castração e que falar sobre elas lhe causava vergonha insuportável. O abade, constrangido, deu-se por satisfeito. Mandou cessar os boatos. Mas Eufrosina jamais esqueceria o terror daqueles dias. O clímax de todos os perigos aconteceu no 29º ano de sua vida como Esmarago. Um jovem monge, aflito com tentações carnais, pediu que ele se tornasse seu confessor e mentor espiritual. Foi um pedido que partiu o coração de Eufrosina.
Como podia aconselhar alguém sobre renúncia à carne se sua própria vida era construída sobre uma mentira? Ainda assim aceitou. Durante meses, ouviu as confissões do rapaz. Ofereceu consolo. Rezou ao seu lado. Tudo enquanto a culpa crescia como um tumor. Dizem que certa noite, enquanto o jovem chorava sobre a pedra do confessionário, ela sentiu uma compaixão tão profunda que quase confessou tudo. Chegou a abrir a boca. Mas no instante seguinte, calou-se. Porque confessar seria arrastar aquele jovem para o mesmo abismo. Esse foi o momento em que Eufrosina entendeu que jamais poderia voltar a ser quem fora. Sua mentira tinha se tornado seu único abrigo e sua única prisão. Nos últimos anos, seu corpo começou a fraquejar. As longas noites sem descanso, o jejum excessivo e o terror constante cobraram seu preço. A respiração tornou-se difícil. As febres voltaram. O médico que foi chamado nada pôde fazer. Foi só então, no leito de morte, que o silêncio finalmente cedeu. Entre 2 suspiros, Eufrosina chamou o abade e contou tudo. Seu nome verdadeiro, seu sexo, sua fuga e sua vergonha. O abade, diz a lenda, chorou. Os monges ficaram em choque. Alguns se afastaram, incapazes de olhar para ela. Outros ajoelharam ao lado do catre, incapazes de odiar quem viverá tanto tempo no fio da navalha. Quando morreu não houve punição. Não havia mais nada a punir. Restou apenas um corpo pequeno e exausto, finalmente livre do fardo de existir disfarçado. E se a história dela chegou até nós, é porque mesmo as mentiras mais bem contadas não podem durar para sempre. Sempre chega o dia em que o véu cai. E no caso de Eufrosina, esse dia só chegou quando já não havia forças para sustentar a farsa. O mais intrigante em toda essa história não é apenas a coragem de Eufrosina para viver tantos anos como Esmarago, mas o poder invisível que exerceu sem sequer tentar. Entre as paredes frias do mosteiro, ela não foi apenas mais um monge silencioso. Tornou-se uma presença que influenciava decisões, apaziguava conflitos e moldava a reputação daquele lugar. Sem títulos oficiais, sem ambição declarada, sua simples existência virou um eixo em torno do qual tudo girava, mesmo que ninguém percebesse. Era fácil pensar que o abade comandava tudo, que era ele quem detinha a autoridade incontestável sobre aquelas vidas. Mas havia um outro tipo de liderança sutil e silenciosa, que se erguia sem decretos ou cargos. Enquanto muitos monges se consumiam em pequenas rivalidades, disputando quem merecia copiar o pergaminho mais importante ou quem seria escolhido para liderar a liturgia, Esmarago permanecia à parte, observando. E foi essa distância que o tornou confiável. O respeito que inspirava não vinha só da compaixão que todos sentiam por um suposto eunuco que sofrerá tanto. Vinha do modo como jamais buscava glória pessoal. Quando os irmãos discutiam sobre dívidas ou fronteiras de terras do mosteiro, o abade muitas vezes pedia que Esmarago fosse o mediador. Era ele quem escrevia as cartas para resolver disputas com comerciantes de Alexandria. Era ele quem redigia as súplicas enviadas ao bispo quando surgiam rumores de heresia entre os monges. Alguns cronistas dizem que durante uma década inteira, quase todas as decisões mais importantes passaram, de algum modo, pelas mãos daquele suposto eunuco de rosto calmo. Como se, no fundo, todos preferissem confiar nos conselhos de quem parecia ter enterrado qualquer desejo mundano. Havia, porém, uma ironia cruel nessa influência. Porque enquanto os monges o viam como exemplo de renúncia perfeita, ele era, na verdade, a maior prova de que as aparências podem enganar até os mais vigilantes. Cada documento que assinava, cada ordem que transmitia, era reforço para a mentira que sustentava sua vida. Mas mesmo assim, não há registro de que tenha usado esse poder para prejudicar alguém. Nunca conspirou para humilhar rivais. Nunca se aproveitou do respeito que recebia para obter favores pessoais. Pelo contrário, parecia sentir peso maior a cada ano que passava, como se a própria consciência fosse um juiz implacável. Ainda assim, é impossível negar que foi esse poder silencioso que manteve o mosteiro coeso durante as piores crises. Quando a peste matou metade dos monges, foi Esmarago quem organizou a distribuição de tarefas e garantiu que os corpos fossem enterrados com dignidade. Quando um incêndio destruiu parte da biblioteca, foi ele quem reuniu doações entre mercadores piedosos para reconstruir as estantes. De certo modo, o convento prosperou por causa da presença dele. E esse é o paradoxo que ninguém gosta de admitir. Uma vida construída sobre uma farsa também pode gerar frutos bons. Quem ousaria confessar que a mentira de Eufrosina manteve vivos dezenas de homens? Quem teria coragem de olhar nos olhos daquele suposto eunuco e chamá-lo de impostor sabendo que sem ele todos estariam perdidos? É por isso que depois da revelação, muitos monges não conseguiram odiá-la.
Porque apesar da fraude, cada um guardava na memória ao menos um gesto de bondade, um conselho que salvara seu ânimo em dias de desespero. Para eles, Esmarago foi mais que uma mentira. Foi também um consolo. Há quem diga que o verdadeiro poder nunca se exerce aos gritos, que não depende de coroas nem de cargos. É a influência que nasce da confiança, da constância e do silêncio. E nesse sentido, Eufrosina dominou a arte suprema, tornar-se indispensável sem jamais parecer ameaçadora. Foi por isso que durante quase 40 anos, ninguém ousou contestar seu lugar no mosteiro, porque sem perceber, todos haviam aprendido a depender dele. Quando surgiam boatos, bastava Esmarago negar com uma voz calma. Quando havia discussões, bastava ele erguer uma mão para pedir silêncio. E tudo se aquietava. Se existia algum monge que suspeitava da verdade, preferiu calar. Talvez por medo de destruir a paz que custara tanto a construir. Talvez porque, no fundo, sabiam que a farsa não diminuía os méritos daquela presença. Depois da morte, quando a confissão finalmente foi revelada, o abade chorou não apenas pelo escândalo, mas pela certeza de que o mosteiro jamais voltaria a ser o mesmo. Perderam não só um irmão, mas o centro invisível que mantinha o equilíbrio entre tantos egos, medos e ambições. E foi assim que Eufrosina, a mulher que fingiu ser eunuco, provou que o poder mais duradouro é o que não se declara, o que se infiltra pelas rachaduras da rotina, o que cresce em silêncio até enraizar-se no coração de todos. Talvez seja essa a parte mais desconcertante, saber que mesmo vivendo uma mentira, ela mudou vidas de maneira profunda, e que ninguém jamais pôde decidir se, ao fim, isso foi um crime, ou um ato de coragem. O fim da história de Eufrosina não foi apenas o desfecho de uma vida clandestina. Foi também o encerramento de uma era em que a santidade era medida apenas pelas aparências e a disciplina era tão rígida que se tornava o melhor esconderijo. Quando a notícia se espalhou de que o irmão Esmarago jamais fora homem, o silêncio que caiu sobre o mosteiro foi mais pesado que qualquer sino dobrando por um funeral. Não houve gritos. Não houve tumulto. Apenas aquele vazio profundo que surge quando uma verdade há muito temida finalmente se torna impossível de negar. O abade, homem que durante décadas confiara cada decisão importante àquele suposto eunuco, trancou-se na cela por 3 dias. Alguns monges diziam que o encontraram ajoelhado diante do crucifixo, pedindo perdão por não ter enxergado. Outros afirmavam que ele chorava não pela decepção, mas pelo medo do que viria depois, porque a revelação não manchava apenas a memória de Eufrosina, manchava todos os que por tantos anos haviam se apoiado em seus conselhos, em sua calma, em sua suposta santidade. Era como se todo o edifício de reputação e disciplina que mantinha o mosteiro de pé tivesse se revelado um castelo feito de poeira. Quando a notícia chegou à cidade, muitos reagiram com incredulidade. Alguns mercadores que doavam cereais ao mosteiro juraram que era mentira inventada por rivais. Outros, mais supersticiosos, disseram que só podia ser obra do demônio. Mas bastava perguntar a qualquer monge que viverá ali para sentir que não havia farsa na confissão final. Era a única verdade que Eufrosina jamais ousara dizer em voz alta. Curiosamente, não houve punição póstuma. O abade poderia ter ordenado que o corpo fosse retirado do mosteiro e sepultado fora do cemitério consagrado. Mas no final permitiu que fosse velado na capela como qualquer outro irmão. Talvez porque no fundo, ele também entendesse que a mentira de Eufrosina não fora movida por ambição. Fora, antes de tudo, um grito por liberdade num mundo que não admitia mulheres que escolhiam seu próprio destino. O enterro foi silencioso. Nenhum discurso longo. Nenhum elogio. Apenas cânticos baixos que pareciam embargar na garganta de quem cantava. Alguns monges choraram sem saber direito se era luto ou vergonha. Outros apenas baixaram os olhos, incapazes de conciliar a imagem que guardavam daquele irmão com a verdade que agora sabiam. Quando finalmente fecharam a tumba, muitos sentiram que não era apenas um corpo que ficava para trás. Era também a ilusão de que podiam reconhecer a pureza apenas pelo hábito que alguém vestia. E esse baque demorou anos para cicatrizar. Após a morte, alguns escribas tentaram reescrever a história. Em documentos posteriores, o nome de Esmarago aparece riscados, substituído por notas que dizem apenas a mulher disfarçada. Mas apesar desse esforço de apagar a memória, a lenda se espalhou. Monges de outros mosteiros vinham ao local apenas para perguntar: como ninguém percebeu? Como uma mulher viveu 38 anos entre eles sem que ninguém ousasse duvidar? Com o tempo, a história se tornou lição contada aos noviços. Não como advertência contra o engano, mas como prova de que as aparências podem proteger tanto quanto enganar. E de que a disciplina, levada ao extremo, pode se tornar uma muralha que isola não apenas o pecado, mas também a compaixão.
o mosteiro jamais voltou a ser o mesmo. Houve quem se mudasse, incapaz de suportar o peso daquele passado. Houve quem permanecesse, convencido de que o verdadeiro escândalo não era o disfarce de Eufrosina, mas o medo de todos em questionar o que parecia perfeito. Anos depois, quando o abade também morreu, algumas crônicas dizem que foi enterrado ao lado dela. Outros afirmam que pediu para ficar longe, como último gesto de penitência. Mas ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que a memória de Eufrosina nunca desapareceu por completo. Nas noites em que o vento gemia pelas frestas das celas, alguns monges sussurravam que podiam sentir sua presença, não como uma acusação, mas como um lembrete de que a busca pela liberdade cobra sempre um preço. Com o passar dos séculos, o mundo mudou. Alexandria perdeu parte de seu esplendor, conquistada e reconquistada por exércitos que vieram do deserto e do mar. Os mosteiros se transformaram em ruínas. Mas de alguma forma, a história da mulher que ousou ser eunuco sobreviveu ao pó e ao esquecimento. Hoje alguns a chamariam de santa, outros de impostora. Mas talvez nenhuma dessas palavras seja justa. Talvez Eufrosina tenha sido apenas uma alma disposta a sacrificar tudo para não viver uma vida que não escolhera. E assim terminou uma era. Não apenas para aquele mosteiro, mas para toda uma geração que acreditava que a fé era um escudo capaz de separar o puro do impuro, o verdadeiro do falso. A história dela mostrou que às vezes santidade e mentira podem vestir o mesmo hábito, e que no final a verdade sempre encontra um jeito de ser ouvida, mesmo que seja no último suspiro. Há histórias que nos deixam com raiva, outras nos comovem, e há aquelas tão desconfortáveis que se tornam um espelho, não importa quanto tempo passe, sempre devolvem nossa própria imagem distorcida. A vida de Eufrosina pertence a essa última categoria, porque no fundo não é só sobre uma mulher que viveu como eunuco. É sobre a fronteira porosa entre a mentira e a sobrevivência. Sobre o preço de ser quem se é, quando o mundo inteiro insiste em dizer quem você deve ser. Pense nisso. Ela nasceu numa sociedade onde não havia margem para escolher o próprio destino. O casamento não era só uma cerimônia, mas um contrato de posse. Uma mulher era contada como patrimônio, primeiro do pai, depois do marido. Se tivesse sorte, poderia encontrar algum afeto entre essas paredes. Mas na maior parte das vezes, sua vida era decidida antes mesmo de aprender a escrever seu nome. Eufrosina recusou essa condenação silenciosa, e ao fazer isso tornou-se uma ameaça. Porque cada pessoa que ousa fugir de seu lugar designado lembra a todos os que ficaram que talvez houvesse uma outra saída. Talvez o conformismo não fosse a única opção. Talvez aquela liberdade que parecia inalcançável estivesse ali, ao alcance de um ato extremo. O que podemos aprender com ela? Que não existe santidade sem dúvida. Que a virtude que não suporta perguntas não passa de teatro. E que a fé verdadeira não nasce da obediência cega, mas da coragem de olhar para dentro e reconhecer o que se recusa a morrer. Será que somos tão diferentes assim? Hoje as mulheres podem escolher com quem casar, ou se querem casar. Podem estudar, trabalhar, possuir bens. Mas a necessidade de fingir não desapareceu. Ainda usamos máscaras, mesmo sem perceber. Ainda tememos decepcionar. Ainda fazemos pactos silenciosos com a mentira para não perder nosso lugar. Talvez eles não fossem os loucos. Talvez fossemos nós. Porque passamos a vida repetindo histórias confortáveis sobre coragem e pureza, sem admitir que muitas dessas virtudes nascem do medo e da fuga. E que por trás das fachadas respeitáveis, quase sempre há um coração que treme. O que nos parece ridículo hoje, uma mulher se disfarçar de eunuco para escapar de um casamento, era, naqueles dias, uma das poucas saídas possíveis. Talvez a única. E se você acha que jamais faria algo parecido, pense outra vez. Se tudo que amasse estivesse em risco, se sua voz fosse silenciada antes de nascer, você teria coragem de ficar? Ou também escolheria a mentira mais longa da sua vida? O que essa história revela sobre a alma humana é que somos criaturas feitas de contradição. Queremos ser vistos, mas também queremos nos esconder. Queremos ser aceitos, mas sonhamos em romper as correntes. Eufrosina personifica essa contradição de maneira tão crua que não há como não se sentir desconfortável. Ela viveu 38 anos no limite entre a farsa e a fé. Alimentou o respeito de todos enquanto escondia um segredo que teria destruído qualquer reputação. E ainda assim, no momento final, não pediu perdão. Apenas contou a verdade e descansou. Talvez porque entendeu, melhor do que ninguém, que não devia nada a ninguém. Os monges que viveram ao lado dela também carregam lições que preferimos ignorar. Cada um, a seu modo, escolheu acreditar no que era mais simples. Alguns, por ingenuidade. Outros por conveniência. Outros ainda por medo.
E é exatamente isso que torna essa história tão universal. O silêncio coletivo que sustentou a farsa não era diferente do silêncio que nos cerca hoje, quando preferimos não perguntar, não cutucar, não ver. Talvez a maior heresia não tenha sido a de Eufrosina. Foi a de todos que, ao primeiro sinal de estranheza, baixaram os olhos e se convenceram de que nada havia ali além de santidade. Porque assim é mais confortável. Assim ninguém precisa confrontar as próprias dúvidas. E se nos atrevermos a olhar sem filtros, veremos que essa história fala mais de nós do que dela. Fala sobre as concessões que fazemos todos os dias. Sobre os pactos que selamos com a mentira para não sermos expulsos da comunidade. Sobre as vezes em que nos convencemos de que obedecer é sempre mais seguro do que escolher. Se há algo a aprender com Eufrosina, é que a liberdade nunca chega sem custo. E que algumas vezes a única forma de salvá-la é apagar tudo o que éramos antes. Mesmo que isso custe a própria identidade. Mesmo que custe a alma. Ela não foi santa nem criminosa. Foi apenas uma mulher encurralada pela época em que nasceu. E a coragem que teve não cabe em nenhum livro de exemplos virtuosos. Porque não foi feita de sacrifício altruísta. Foi feita de instinto de sobrevivência. De amor próprio. De desespero. E talvez seja por isso que mesmo séculos depois, seu nome ainda ecoe. Porque em algum lugar lá no fundo, cada um de nós reconhece esse impulso, a vontade de rasgar as correntes, custe o que custar. Feche os olhos por um instante e imagine. Você nasceu em Alexandria quando os exércitos do Império ainda desfilavam pelas ruas e o ouro passava de mãos em mãos como se fosse areia. Imagine que você é mulher, que seus desejos não importam, que sua voz é ouvida apenas como eco do que seu pai ou seu marido ordenam. Imagine que desde criança, ensinaram-lhe que a obediência é virtude suprema, que questionar é pecado, que seu corpo pertence à família que o negocia como extensão de suas posses, e que o destino já estava decidido antes mesmo de você aprender a rezar, casar com um homem que não escolheu, gerar filhos que não pediu, calar-se, submeter-se. E se ao acordar numa madrugada sufocante, você percebesse que não suportaria outro dia na cela de expectativas alheias, que cada prece entoada na capela da sua casa era uma mentira tão cruel quanto o contrato de casamento que seu pai segurava com mãos trêmulas de ansiedade? Será que você teria coragem de desaparecer? De arrancar seu nome do mundo e sumir na escuridão, deixando para trás tudo que lhe era familiar? Ou será que, como tantas outras, baixaria a cabeça e fingiria que era feliz, até esquecer quem era de verdade? E se, como Eufrosina, você decidisse que fugir não bastava? Que para garantir sua liberdade, precisaria rasgar a própria identidade e vestir um disfarce tão completo que ninguém jamais ousaria arrancá-lo? Você teria coragem de viver quase 40 anos fingindo ser alguém que não era? Dormindo entre homens que jamais poderiam suspeitar? Rezando orações que se tornariam um único escudo contra a descoberta? E se numa noite de febre, você murmurasse seu nome verdadeiro em delírio, e acordasse com a certeza de que talvez alguém tivesse ouvido? Você suportaria esse medo todos os dias? Ou cairia de joelhos, implorando que tudo acabasse? Agora imagine que você seja um dos monges, que vive ao lado de Esmarago convencido de sua pureza, que durante anos buscou conselhos e se inspirou naquela figura silenciosa que parecia feita apenas de humildade. E se de repente a verdade viesse à tona? Se descobrisse que aquele irmão não era homem nem eunuco, mas uma mulher que fingiu ser outra coisa para não morrer sufocada? Você sentiria raiva? Vergonha? Ou alívio por finalmente entender o que não ousava perguntar? E se fosse você quem descobrisse o segredo primeiro? Teria coragem de denunciá-la ao abade? Ou baixaria os olhos, fingindo que nada viu, convencido de que alguns véus é melhor não rasgar? Talvez você pense que é fácil julgar, que bastava falar a verdade desde o começo. Mas será que, nas circunstâncias dela, você teria feito diferente? Será que suportaria viver cada instante com o pavor de ser desmascarado? Será que aceitaria que sua alma fosse condenada só por ter buscado existir fora de uma jaula? E se fosse você quem morresse no fim, exausto de tanto esconder o próprio rosto? E se, na última respiração, não houvesse sequer a certeza de ter feito certo? Você aceitaria pagar esse preço? Ou pense ainda de outro modo, e se você fosse o pai que a procurou em vão? Que pagou missas, acendeu velas, distribuiu esmolas acreditando que sua filha havia morrido? Você perdoaria? Ou odiaria o resto da vida aquela escolha tão radical? E se você nascesse naquela época, teria coragem de viver assim? De rasgar tudo que lhe disseram que era sagrado? De escolher a liberdade ainda que custasse cada laço, cada rosto familiar, cada certeza? Será que você sobreviveria sendo um deles? Ou será que também teria que esconder a verdade, para não ser queimado vivo?
Porque no fundo, essa história não é apenas sobre Eufrosina. É sobre cada um de nós. Sobre o momento inevitável em que percebemos que a única maneira de viver de verdade é mentir um pouco. Sobre a coragem que nasce do medo. Sobre a liberdade que às vezes só se alcança depois de assassinar a própria identidade. E se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tchau!